A história de Cara e Mark começa como um lindo conto de amor. Um amor que floresce nos dias doces que passam juntos. Cheios de esperança e sonhos com um futuro feliz. Conhecem-se num pequeno café num dia chuvoso e, a partir desse momento, parece que o destino os uniu. Cara, uma rapariga meiga e afetuosa, acredita firmemente que o amor pode superar todas as dificuldades da vida. Mark, um homem calmo, de olhos brilhantes e sorriso gentil, é o tipo de pessoa que Cara sempre sonhou. Os dias passam e eles tornam-se cada vez mais unidos, partilhando cada alegria, tristeza e sonho. Mark é um marido carinhoso, que cuida sempre de Cara com todos os pormenores. Juntos, construíram planos para o futuro, sonhando com uma família calorosa e feliz. Têm planos para ter filhos e cuidar deles juntos. Mark e Cara sonham com uma casa onde os seus filhos crescerão. Um lugar onde o amor e o vínculo estarão sempre presentes. Mas a vida nem sempre é como nos sonhos. Quando Cara descobre que está grávida, a alegria e a felicidade tornam-se ainda maiores. No entanto, essa alegria não dura tanto quanto esperavam. A família de Mark, especialmente a mãe dele, Sarah, e a irmã, a Millie, complicaram as coisas mais do que imaginavam. Embora Cara por vezes sinta o carinho do sogro, Robert, a falta de compreensão e até a indiferença da mãe e da irmã de Mark fazem-na sentir-se sozinha e impotente na casa que pensava ser um refúgio seguro. Desde que Cara começou a gravidez, as exigências e as expectativas da família do marido tornaram-se um peso esmagador para ela. Apesar de estar grávida e precisar de descanso, Sarah e a Millie não achavam que isso fosse uma razão válida para não fazer as tarefas domésticas. Todos os dias, Cara tinha de enfrentar tarefas cansativas, enquanto o seu corpo mudava e precisava de cuidados especiais. O clímax deu-se num dia em que Mark teve de ausentar-se por motivos de trabalho, deixando Cara sozinha com tarefas pesadas em casa. Estás apenas sentada aí, Cara, é como se estivesses de férias. Não podias fazer algo útil, censurou Sarah com voz cheia de desprezo. Cara sentiu estas palavras como facas cravadas no coração, quando tudo o que queria era um pouco de tempo para descansar e cuidar de si mesma e do bebê que carregava. Contudo, a irmã de Mark, a Millie, também não foi mais branda. O que é que há de cansativo? Estar grávida não é uma doença. Nós fazemos todas as tarefas da casa quando tu não estás. Cara sentia o ar faltar-lhe. Cada palavra delas soava como uma acusação que a pintava como incapaz de cumprir os seus deveres de mulher na família. Só queria compreensão e atenção neste período delicado. Mas em vez disso recebia apenas críticas e pressão constante. O tempo passava, e a tensão entre Cara e a família do seu marido aumentava cada vez mais. Apesar de Mark continuar a amar Cara, não conseguia compreender totalmente a sua situação. Não percebia que, enquanto ele estava fora por causa do trabalho, Cara tinha de enfrentar um ambiente tenso e sem apoio. As exigências irracionais da mãe e da irmã faziam Cara sentir-se mais como uma empregada do que como uma mulher grávida. Numa tarde, quando já não aguentava mais, Cara decidiu procurar conforto em Robert, o único membro da família de Mark que ela sentia que podia compreendê-la e apoiá-la. Encontrou-o no jardim atrás da casa, a cuidar das flores que tanto amava. Quando a viu, Robert sorriu com gentileza, mas assim que notou o cansaço no rosto de Cara, percebeu imediatamente o que se passava. Cara, estás bem? Perguntou Robert com uma voz cheia de preocupação. Nesse momento, Cara não conseguiu conter as lágrimas, que começaram a cair. Não aguento mais. Robert, a mãe e a irmã do Mark, não percebem que estou grávida. Tratam-me como se não tivesse sentimentos. Não me deixam descansar e pedem-me para fazer tudo em casa. Robert ouviu-a em silêncio. Sem dizer uma palavra, limitou-se a olhá-la com um olhar cheio de compreensão. Após um longo momento, disse: Cara, ninguém devia ser tratado assim quando está grávida. Precisas de descansar e cuidar de ti própria. Não é justo que tenhas de lidar com tudo isto sozinha. A vida tornou-se ainda mais difícil quando Cara descobriu uma verdade dolorosa. Mark, o marido que amava, parecia dividido entre dois mundos. Não se dava conta da situação que Cara enfrentava ou, se dava, não tinha coragem de defendê-la. Nas suas ausências frequentes por causa do trabalho, Cara era obrigada a enfrentar a solidão e o sofrimento sozinha. Sentia como se Mark se estivesse a afastar. Não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, por não saber como enfrentar a própria família. Numa noite, quando Mark regressou a casa após um longo dia de trabalho, encontrou Cara sentada distraidamente no sofá, com os olhos cheios de lágrimas. Um sentimento de inquietação apoderou-se dele ao vê-la assim. Aproximou-se e sentou-se ao lado dela. Cara, o que se passa? Perguntou Mark, com a voz cheia de preocupação. Cara virou-se para ele, com os olhos cheios de desilusão. Tu não consegues entender, Mark.
Estás sempre no trabalho e deixas-me sozinha a lidar com a tua mãe e a tua irmã. Tratam-me como uma criada. Não se preocupam minimamente comigo. Eu não posso continuar a viver assim. Mark olhou para ela, a dor evidente no seu rosto. Já sabia, em parte, da situação familiar, mas não podia imaginar até que ponto Cara estava a sofrer. Desculpa, Cara, eu não fazia ideia de que estavas a passar por tudo isto. Eu vou falar com a minha mãe e com a Amelie. Mas quando Mark decidiu confrontar a mãe e a irmã, a verdade não foi como ele esperava. Quando levantou a voz pedindo que tratassem bem a sua mulher, a reação de Sarah e Amelie tornou tudo ainda mais tenso. Ela é minha mulher, não uma empregada, disse Mark. A sua voz cheia de raiva, porque não conseguem perceber que ela está grávida e precisa de descansar. Sarah, confusa com as críticas do filho, tentou defender-se. Só queríamos que ela aprendesse a assumir as suas responsabilidades. Não queríamos fazer-lhe mal. Amelie, por outro lado, mostrou um desprezo evidente. Ela não faz nada. Temos de fazer tudo quando ela não está. Não é possível estar sempre sentada. A raiva cresceu dentro de Mark. Não. Vocês não entendem. Ela é minha mulher. E não vou permitir que continuem a tratá-la assim. Ninguém tem o direito de a magoar. Quando o confronto tenso entre Mark e a sua família terminou, Cara sentiu uma pequena esperança de que as coisas mudassem. Mas a realidade não correspondeu às suas expectativas. Mesmo quando Mark prometeu protegê-la, a sua incerteza e os seus próprios conflitos interiores tornaram tudo mais difícil. Dia após dia, Cara sentia-se mais sozinha do que nunca. Percebia que a família de Mark não podia ser um apoio para ela. Pelo contrário, tornavam tudo ainda mais complicado. E assim, a determinação de Mark forçou Cara a tomar uma decisão importante: permanecer numa família onde não se sentia amada e respeitada. Ou procurar um novo caminho para proteger a sua própria segurança e felicidade. Juntamente com os filhos que carregava no ventre. Com a ajuda de Robert, Cara decidiu falar abertamente com Mark e exigir que tomasse uma decisão clara. Mark, eu não posso continuar a viver assim. Se não podes defender-me, então temos de encontrar uma maneira de sair daqui, disse Cara com voz firme. Mark olhou para a sua mulher e finalmente percebeu que o amor e a atenção que lhe dava não eram suficientes. Sabia o que tinha de fazer. Por fim, Mark decidiu erguer-se em defesa da sua mulher e dos seus filhos. Já não viveremos mais neste ambiente. Cara, eu vou proteger-te, e proteger os nossos filhos. Vamos embora e construir uma nova vida. Sem o controlo e as expectativas da minha família. E assim, Cara e Mark decidiram afastar-se da família e construir uma nova vida juntos. Baseada no amor e no verdadeiro apoio. Iniciaram um novo caminho, onde encontrariam paz e liberdade. Onde a família seria fundada no amor, respeito e compreensão. Quando Mark decidiu proteger Cara, não teve apenas de enfrentar a mãe e a irmã, mas também os seus sentimentos contraditórios. Não podia simplesmente renunciar à sua família, mas também não podia abandonar a sua mulher e os seus filhos num ambiente tão tenso. O conflito interior crescia cada vez que olhava para Cara, especialmente quando ela parecia vulnerável e desejava ser protegida. Nos dias após a decisão de se afastarem da família, Mark e Cara sentiam como se estivessem a começar uma nova vida. Mas a paz que esperavam não chegou com facilidade. Tinham de enfrentar as dificuldades de reconstruir a vida a partir do zero. Dinheiro, trabalho, e também a estabilidade emocional eram elementos que tinham de encontrar e adaptar. Mas o mais difícil era que Cara ainda lutava com as memórias dolorosas da família do seu marido. Mark levou Cara e os 2 filhos para uma nova casa. Uma casa pequena, mas acolhedora, onde podiam recomeçar. No entanto, apesar de estarem a viver num lugar novo, Cara não conseguia libertar-se das imagens mentais dos dias difíceis na casa da sogra. As palavras venenosas da mãe e da irmã de Mark ecoavam na sua cabeça todas as noites. Mesmo com Mark ao seu lado, as feridas no seu coração ainda não tinham cicatrizado. Colchete que abre reticências, colchete que fecha. Deseja que continue com a próxima parte imediatamente. Posso seguir com o segmento seguinte, aprofundando os conflitos, tensões emocionais e novos desafios. É só dizer, continua, e dou seguimento sem pausas. As palavras de Robert foram como um raio de luz que iluminou a escuridão no coração de Cara. Sentiu-se aliviada, finalmente, por ter alguém que a compreendia e a apoiava. Robert continuou, não te preocupes. Cara, vou falar com elas. Vou ajudar-te. Nos dias seguintes, Robert esteve sempre ao lado de Cara, ajudando-a nas tarefas da casa, cuidando dela e encorajando-a quando se sentia cansada. A sua atenção e amor tornaram-se um ponto de apoio firme para Cara durante aqueles tempos difíceis. Contudo, a tensão na família de Mark não diminuía. A relação entre Mark e a sua família, especialmente com a mãe e a irmã,
tornava-se cada vez mais tensa. No fim, Mark apercebeu-se de que a sua mãe e irmã tinham tratado injustamente Cara. E que tinha de tomar partido pela sua mulher. Numa noite, depois de descobrir a verdade sobre como Cara tinha sido tratada, Mark já não conseguiu aguentar mais. Confrontou a mãe e a irmã numa discussão acalorada. Não posso acreditar que trataram a minha mulher assim enquanto está grávida. A suportar dor física e emocional. Magoaram-na, gritou Mark com raiva. Sarah, a sua mãe, tentou justificar-se, só queríamos que aprendesse a ter responsabilidades. A trabalhar como uma adulta. Não queríamos magoá-la. Mark abanou a cabeça, incapaz de aceitar tal desculpa, mas ela está grávida. Precisa de apoio, não de exigências irracionais e sem compaixão. A irmã de Mark, a Millie, também não ficou calada, ela não faz nada. Temos de fazer tudo nós quando ela não está presente. Não é possível estar sempre sentada. Mark olhou para Cara, depois voltou-se para a mãe e a irmã. Ela é minha esposa, e não vou permitir mais que a tratem assim. Não pensem que têm esse direito só porque são da minha família. A história de Cara e Mark, que começou com dias doces e cheios de esperança, foi rapidamente arrastada para provações incessantes. Parecia que tinham iniciado uma nova vida juntos, onde o amor e o apoio estariam sempre presentes. Mas desde o momento em que Cara engravidou, essa alegria foi ofuscada pelas duras exigências da família de Mark. Apesar de Cara carregar os filhos de Mark no ventre, a sua família parecia não querer compreendê-la nem dar-lhe o apoio que merecia. Após as exigências irracionais da mãe e da irmã de Mark terem deixado Cara exausta, a tensão aumentou ainda mais. Não só lhe pediam que fizesse as tarefas da casa, mas tratavam-na como uma empregada em vez de uma mulher grávida. Mesmo nos momentos em que mais precisava de descanso, Cara era criticada por não conseguir cumprir as tarefas que lhe eram impostas. E assim, essa tensão acabou por se tornar insustentável para Cara. Procurou conforto na única pessoa que sentia que podia entender o seu sofrimento, Robert. O pai de Mark, no jardim atrás da casa. Robert cuidava com carinho das suas flores. Mas quando viu Cara com os olhos cheios de lágrimas, percebeu de imediato que algo não estava bem. Cara sentou-se ao seu lado. As lágrimas começaram a correr. E, incapaz de conter as emoções, contou tudo o que tinha tido de suportar nos dias anteriores. Robert, não aguento mais. A mãe e a irmã do Mark não percebem que estou grávida. Tratam-me como uma criada. Obrigam-me a trabalhar o dia inteiro sem me darem sequer um momento para descansar. Estou exausta. Robert ouviu-a em silêncio por um momento, com uma expressão cheia de compreensão e preocupação. Após uma breve pausa, falou: Cara, ninguém devia ser tratado assim durante a gravidez. Este é um momento em que precisas de descanso e de cuidados. Não deves fazer tudo sozinha. Vou falar com elas. As palavras de Robert foram como um raio de luz na escuridão, trazendo conforto e esperança à Cara, fazendo-a sentir-se compreendida e apoiada numa família que parecia não entender a sua dor. A atenção e a promessa de Robert deram-lhe algum alívio. Mas nos dias seguintes, a situação não mudou. A mãe e a irmã de Mark continuaram a comportar-se como antes, fazendo Cara sentir-se como uma prisioneira na casa do seu marido. A vida tornou-se ainda mais difícil quando Cara descobriu uma verdade dolorosa: Mark, o marido que amava, parecia dividido entre dois mundos. Não se dava conta da situação que Cara enfrentava ou, se dava, não tinha coragem de defendê-la. Nas suas ausências frequentes por causa do trabalho, Cara era obrigada a enfrentar a solidão e o sofrimento sozinha. Sentia como se Mark se estivesse a afastar. Não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, por não saber como enfrentar a própria família. Numa noite, quando Mark regressou a casa após um longo dia de trabalho, encontrou Cara sentada distraidamente no sofá, com os olhos cheios de lágrimas. Um sentimento de inquietação apoderou-se dele ao vê-la assim. Aproximou-se e sentou-se ao lado dela. Cara, o que se passa? Perguntou Mark, com a voz cheia de preocupação. Cara virou-se para ele, com os olhos cheios de desilusão. Tu não consegues entender, Mark. Estás sempre no trabalho e deixas-me sozinha a lidar com a tua mãe e a tua irmã. Tratam-me como uma criada. Não se preocupam minimamente comigo. Eu não posso continuar a viver assim. Mark olhou para ela, a dor evidente no seu rosto. Já sabia, em parte, da situação familiar, mas não podia imaginar até que ponto Cara estava a sofrer. Desculpa, Cara, eu não fazia ideia de que estavas a passar por tudo isto. Eu vou falar com a minha mãe e com a Millie. Mas quando Mark decidiu confrontar a mãe e a irmã, a verdade não foi como ele esperava. Quando levantou a voz pedindo que tratassem bem a sua mulher, a reação de Sarah e a Millie tornou tudo ainda mais tenso. Ela é minha mulher, não uma empregada, disse Mark.
A sua voz cheia de raiva, porque não conseguem perceber que ela está grávida e precisa de descansar. Sarah, confusa com as críticas do filho, tentou defender-se. Só queríamos que ela aprendesse a assumir as suas responsabilidades. Não queríamos fazer-lhe mal. A Millie, por outro lado, mostrou um desprezo evidente. Ela não faz nada. Temos de fazer tudo quando ela não está. Não é possível estar sempre sentada. A raiva cresceu dentro de Mark. Não. Vocês não entendem. Ela é minha mulher. E não vou permitir que continuem a tratá-la assim. Ninguém tem o direito de a magoar. Quando o confronto tenso entre Mark e a sua família terminou, Cara sentiu uma pequena esperança de que as coisas mudassem. Mas a realidade não correspondeu às suas expectativas. Mesmo quando Mark prometeu protegê-la, a sua incerteza e os seus próprios conflitos interiores tornaram tudo mais difícil. Dia após dia, Cara sentia-se mais sozinha do que nunca. Percebia que a família de Mark não podia ser um apoio para ela. Pelo contrário, tornavam tudo ainda mais complicado. E assim, a determinação de Mark forçou Cara a tomar uma decisão importante: permanecer numa família onde não se sentia amada e respeitada. Ou procurar um novo caminho para proteger a sua própria segurança e felicidade. Juntamente com os filhos que carregava no ventre. Com a ajuda de Robert, Cara decidiu falar abertamente com Mark e exigir que tomasse uma decisão clara. Mark, eu não posso continuar a viver assim. Se não podes defender-me, então temos de encontrar uma maneira de sair daqui, disse Cara com voz firme. Mark olhou para a sua mulher e finalmente percebeu que o amor e a atenção que lhe dava não eram suficientes. Sabia o que tinha de fazer. Por fim, Mark decidiu erguer-se em defesa da sua mulher e dos seus filhos. Já não viveremos mais neste ambiente. Cara, eu vou proteger-te, e proteger os nossos filhos. Vamos embora e construir uma nova vida. Sem o controlo e as expectativas da minha família. E assim, Cara e Mark decidiram afastar-se da família e construir uma nova vida juntos. Baseada no amor e no verdadeiro apoio. Iniciaram um novo caminho, onde encontrariam paz e liberdade. Onde a família seria fundada no amor, respeito e compreensão. Quando Mark decidiu proteger Cara, não teve apenas de enfrentar a mãe e a irmã, mas também os seus sentimentos contraditórios. Não podia simplesmente renunciar à sua família, mas também não podia abandonar a sua mulher e os seus filhos num ambiente tão tenso. O conflito interior crescia cada vez que olhava para Cara, especialmente quando ela parecia vulnerável e desejava ser protegida. Nos dias após a decisão de se afastarem da família, Mark e Cara sentiam como se estivessem a começar uma nova vida. Mas a paz que esperavam não chegou com facilidade. Tinham de enfrentar as dificuldades de reconstruir a vida a partir do zero. Dinheiro, trabalho e também a estabilidade emocional eram elementos que tinham de encontrar e adaptar. Mas o mais difícil era que Cara ainda lutava com as memórias dolorosas da família do seu marido. Mark levou Cara e os 2 filhos para uma nova casa. Uma casa pequena, mas acolhedora, onde podiam recomeçar. No entanto, apesar de estarem a viver num lugar novo, Cara não conseguia libertar-se das imagens mentais dos dias difíceis na casa da sogra. As palavras venenosas da mãe e da irmã de Mark ecoavam na sua cabeça todas as noites. Mesmo com Mark ao seu lado, as feridas no seu coração ainda não tinham cicatrizado.